mais de um preso solto por dia das cadeias durante a pandemia do coronavírus em São Paulo. O levantamento que a Rádio Bandeirantes teve acesso, mais de um preso solto por hora. Thaís está me corrigindo aqui, ó. Se fosse um preso por dia até tava bom, né? Um preso por hora são mais de 24 por dia. São 28 presos, para ser mais exato, aqui em São Paulo. Presos que estão sendo liberados com base numa decisão, numa recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Houve até um cerceamento aí da interpretação, né, desta determinação por conta da soltura em massa de detentos no Brasil, desde que Luiz Fux assumiu a presidência do CNJ. Então, aquele condenado por organização criminosa, por ser integrante de qualquer facção criminosa, aquele que cometeu violência contra a mulher, corrupção e também para os envolvidos em crimes hediondos, não vale então essa recomendação. É um dado que chama a atenção, grita, né, aqui na hora em que a gente traz essa informação, salta aos olhos de quem lê essa informação, porque são muitos bandidos que não estão aí tendo a análise que a legislação brasileira determina para voltar ao convívio em sociedade. É mais bandido nas ruas, é a criminalidade sendo reforçada por decisão dos juízes que seguem essa recomendação do CNJ sem tomar outro tipo de medida. Pedir ali um exame criminológico, fazer uma análise criteriosa, né, da ficha corrida do marginal antes de colocá-lo de volta às ruas. Para ser exato aqui, vou trazer os números então que a gente conseguiu para compartilhar com os nossos ouvintes. 5.777 presos liberados entre o dia 17 de março e o dia 7 de outubro, né? Em todo o estado de São Paulo. São Paulo que tem a maior população carcerária do país. Se você pegar esse número, 5.777, e dividir por 205 dias, Mariana, que é o número de dias que nós temos entre 17 de março e 7 de outubro, você vai ter então essa média de 28 presos que foram liberados por dia. São mais bandidos que estão aí nas ruas, porque não há um controle, né? O ouvinte deve estar pensando, mas ele está em prisão domiciliar. Mas quem está controlando essa prisão domiciliar? Não tem tornozeleira eletrônica, não tem policial atrás de cada um desses bandidos. A pergunta que fica aqui, depois de trazer essa informação, é: como vamos voltar ao status quo? Quem vai determinar o retorno desses bandidos para a cadeia e quando, né? Muitos deles estão voltando. Vou trazer amanhã aqui o número para vocês de quantos bandidos já foram presos e soltos mais de uma vez durante a pandemia do coronavírus. Porque tem essa também, o sujeito foi solto, foi pego praticando o crime e foi solto de novo. Uma vez fizeram um levantamento depois de uma saidinha de Natal, essas saidinhas de presos que acontece nos feriados, saidinha pro Dia dos Pais, saidinha pro Dia das Mães, saidinha pro fim do ano, saidinha pro Natal, fizeram essa conta, 10% voltavam espontaneamente, 10%. Não sei qual é o levantamento atual, mas um bom percentual também voltava a cometer crimes, mais ou menos nessa mesma linha. Então, só acho que o Brasil não está fazendo o dever de casa. Não é justo também que as pessoas fiquem correndo riscos de saúde, não importam se são bandidos ou não. Não é justo que as pessoas corram risco de contaminação, de espalhar a doença ou de pegar a doença, de contaminar os seus. Mas o Brasil não é exemplo em termos nem de segurança pública, nem de vida carcerária, nem de tratamento de presos. E hoje o assunto do dia é mesmo o STF, que eu tô louca pra Thaís entrar nesse assunto. Deixa eu já dar as boas-vindas aqui ao Cláudio Humberto, também conosco, direto de Brasília. Tudo bom, Cláudio? Olá, Thaís. Muito bom dia. Mas, bom dia a todos. A gente pode criar aqui expectativa sobre o STF, porque eu tava vendo uma história ainda relativa a soltura de presos, Cláudio. Teve ônibus lotado chegando da Papuda rodoviária de Brasília pro saidão agora do quê? É do feriado de Aparecida, é isso? O feriado do dia 12, né, de segunda-feira que vem. São imagens chocantes, porque são vários ônibus com mais de 1.000 presos que chegaram da Papuda à rodoviária de Brasília e que tiveram direito a esse benefício, devem voltar até às 10 da manhã da terça-feira. São coisas diferentes, né? Isso aqui que é o saidão, junto com o que o Pedro nos trouxe aqui, que são as pessoas liberadas
pela Covid. E aí, Pedro, eu tenho muita curiosidade de saber um dado que não é divulgado pelo CNJ, mas que o CNJ tem obrigação de colocar em público. Dos pedidos que são colocados para os juízes em relação a essa decisão, essa recomendação de que pessoas que estão no grupo de risco para a Covid fiquem em prisão domiciliar e não trancadas na cadeia, quantos são negados? Porque é uma informação muito relevante. Isso é só você apresentar um atestado e aí o juiz carimba e tchau. Pelo número que você nos trouxe, há uma desconfiança de que isso possa sim estar acontecendo. Mas o CNJ tem que ser mais claro em relação a isso, porque está lidando com uma questão relativa à segurança pública, né, Cláudio? Exatamente. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Bom dia, Brasil. Olha, a gente está assistindo esse furo aí do nosso Pedro Campos, um furo espetacular, dando conta desse relatório, um relatório do governo do estado, Pedro? Do governo estadual, né? Mostrando esse número, né? Pense num absurdo e pense nisso daí, né? O Otávio Mangabeiras dizia que para todo absurdo havia precedente na Bahia, né? Eu acho que isso podemos estender para todo o país, né? O mundo inteiro, você não teve notícia disso, né? Em lugar nenhum do mundo, onde o sistema carcerário é elogiável ou não é elogiável, né? Seja onde for, é espantoso, é inacreditável. A justiça a serviço da impunidade, né? A justiça a serviço de ações que conspiram contra a sociedade, que conspiram contra a segurança da sociedade, né? Ao longo desse período, desde março, a gente aqui neste programa e também no Bastidores do Poder, a gente vem comentando, com o Pedro sempre trazendo informações preciosas e com exclusividade sobre esse assunto. A gente vem historiando, né, casos específicos de bandidos perigosos, bandidos do PCC, assaltantes, estupradores, gente da pior espécie, né, bandidos execráveis, né? O cara que foi condenado a 25 anos de cadeia há poucos meses atrás e foi solto a pretexto de pandemia. O bandidão que alegou que tinha problemas de asma, por isso tinha que ser solto. E a desembargadora, não me lembro o nome dela, mas eu me lembro que era uma desembargadora, soltou incontinente o cara, porque ele alegou que tinha problema de asma. O Ministério Público Estadual de São Paulo descobriu sem demora uma coisa que a desembargadora poderia ter verificado antes do seu tresloucado ato, né? O Ministério Público descobriu que naqueles meses, naquele período, pouco tempo de prisão, esse bandido nunca reclamou, nunca se queixou de asma, nunca requisitou um único medicamento de controle ou de combate da asma. Era mentira. E ainda assim ele foi solto, e isso foi mantido solto, né? Quantos casos? Foram dezenas, centenas de casos de bandidos de tão perigosos que de fato são, soltos em São Paulo, voltaram a cometer crimes. E adivinha, foram novamente soltos. Novamente soltos. Não é possível que isso fique impune. Sabe, para mim, assim, fica claro que aquela resolução para mim não, né? Está lá no texto da resolução, né, Pedro? A resolução do Conselho Nacional de Justiça, o que fez foi determinar ou recomendar, né, uma, entre aspas, atenção especial aos pedidos dos encarcerados que aleguem serem portadores de comorbidades. Atenção especial, não foi uma ordem de soltura indiscriminada. Aqui em Brasília, na Papuda, o que é que o governador fez aqui? Mandou fazer uma UPA. Lá dentro da Papuda, tem lá uma UPA. Tá doentinho, meu filho? Vai para a UPA. Né? É assim que tem que ser feito. O preso, ele está sob tutela do Estado. O Estado é que tem tomado providências para protegê-lo de contaminação. Se ele tem comorbidades, que seja colocado em algum pavilhão, em alguma dependência, que o proteja de um eventual surto, né? O que não pode é simplesmente se livrar do problema. Ou sociedade, te vira, leva teu bandido e simplesmente solta o cara, sem tornozeleira eletrônica, sem nenhum tipo de controle. E muita gente, inclusive, teve outros casos de bandidos que soltos, em razão dessa gracinha da Justiça de São Paulo, sobretudo em São Paulo. Esse fenômeno em São Paulo foi particularmente revoltante, né? O sujeito foi solto
Mas assim, em poucas horas depois, ele já tinha arrancado a tornozeleira eletrônica e simplesmente desaparecido. Era um dos dirigentes do PCC. Não é estranho ser um dirigente do PCC com a ficha que tinha e tem, ser assim solto, sem nenhuma dificuldade? É muito estranho, isso tem que ser investigado, sabe? Tudo isso tem que ser investigado. E a justiça, o Estado brasileiro, tem agido muito mal nessa história toda, não é? O problema da segurança sanitária, da segurança ou da proteção dos presos é um dever do Estado que o mantém sob tutela. O Estado não pode se livrar disso simplesmente utilizando como pretexto, que isso é pretexto, a pandemia de Covid-19.